Eu tô na carreira que, sem brincadeira, eu não escolhi. Eu acho que é ela que me escolheu. Quem eu sou sem o cargo? Quem eu sou sem esse estado que é impermanente? Como a gente colabora mais, como a gente se abre mais ao outro, como a gente olha para o lado e diz, pô, talvez eu poderia ajudar com um pouquinho do meu conhecimento. Eles fizeram assim, ó, virou a chave, literalmente. Virando a Chave, o podcast que impulsiona a comunidade de corretores. Fala pessoal, mais uma vez estamos aqui com mais um episódio espetacular do Virando a Chave, nosso podcast feito para você, corretor de imóveis, e hoje com uma companhia super especial, a mesa cheia, super gostoso ter a mesa cheia. Né, Alex? Maravilha. E o Alex e a Ivanete aqui vão nos abrilhantar ainda mais contando um pouco da história deles, que é uma história linda, tanto profissional quanto pessoal. Acho que a gente está aqui, nosso tema hoje é como é que a gente contribui no crescimento profissional das pessoas, como a gente compartilha o nosso conhecimento para fazer outros melhorarem ou outros crescerem junto. E a Tati, super obrigado, Tati, uma história super legal, que ela vai nos ajudar a guiar nessa condução dessa história. Eu já começo aqui de uma vez, para não ter expectativa com toda essa turma. Vanete, conta a história de vocês, conta um pouquinho, para vocês dois, acho que é legal contar a história de como vocês foram se encontrando, se ajudando e criando essa cumplicidade. Quem são vocês? Eu sou Ivanete, eu sou lá de Ribeirão, né? E sou corretora de imóveis, faz 5 anos na MRV. E eu sabia que eu tinha um irmão, que eu nunca tinha conhecido. Eu tive contato com ele quando ele tinha uns 13 anos de idade, que o meu irmão mais velho achou ele, nós somos em 4. E o que acontece? Quando a minha mãe ficou grávida do Alex, o meu avô materno, né, ele decidiu doar o Alex por ego. Acredito que minha filha ficou grávida de novo, o pai não vai assumir, que foi o que a família do meu pai fez. Falou que meu pai não ia assumir, meu pai estava em viagem. E aí, quando meu pai chegou de viagem, o Alex já tinha nascido e tinha sido doado de papel passado e tudo. A família é muito humilde, meu pai e minha mãe muito humilde, não sabia como poderia ir atrás dele, então ficou por isso. Depois nasceu eu, meu irmão caçula, e aí meu irmão mais velho uma vez me contou essa história. Falei, balela, né? Meu irmão quer me enganar, porque toda vez ele me enganava, gente. Eu falei, não, ele quer me enganar, ele quer me tapear. Aí a minha tia veio e me contou, ela falou, é verdade, você tem um irmão que foi doado. Aí eu falei pra minha tia, sério? Aí ela falou, eu falei, nossa. Aí meu irmão mais velho, ele sempre foi muito curioso. E aí ele pegou com uns 15 anos, ele foi atrás do Alex. O Alex tinha uns 13 anos, ele descobriu onde o Alex morava, ele investigou tudo e foi atrás. E aí ele chegou no Alex e contou a história pro Alex, mas querendo ou não, na época eu virei pra ele e falei assim, nossa, vai ser estranho, né? Você chegar e falar assim, nossa, ela tem 3 filhos, não tem eu, não quis eu, não me levou, né? Aí aí meu irmão pegou, passou contato, eu acho que eu conversei com o Alex umas 2 vezes. Umas 2 vezes o Alex ligou lá em casa e depois perdemos contato. Porque o meu irmão mais velho virou e pegou, ficou sentido, falou que ele não queria vir conhecer a família. Eu falei, você deveria entender, porque ele foi o único que não foi criado com nós. E aí passou o tempo. Em 2018 eu entrei na MRV. No começo do ano de 2018 eu entrei na MRV. E aí, nessa minha trajetória na MRV, eu ia muito esporádico pro plantão, quando cada uma tinha a sua loja, né? Lá em Ribeirão, cada um tinha a sua loja. E aí, 2020, fizeram o plantão central, que é o PDX, e entrou a pandemia. E eu tava grávida do meu filho caçula, então eu não ia muito nos plantão. Em 2021, meu esposo entrou no MRV. E aí ele olhou o Alex a primeira vez, ele olhou assim, ele falou assim, nossa, ele parece o irmão andando. Eu falei, é normal. Um monte de gente já falou que eu pareço com alguém, é normal. Coisa da sua cabeça. Continuei trabalhando. E eu nem reparei no Alex. E foi passando o tempo, ele foi falando. Aí teve a última vez que nós descobrimos, mano, quando o Alex era meu irmão, ele virou pra mim e falou assim, Vanete, eu vi o Alex atendendo, ele parece muito com o seu irmão falando. Aí eu olhei pra cara dele e falei, sério? Aí ele pegou e começou a falar muito e ficou aquela dúvida, né? Eu falei, gente, será que ele é meu irmão mesmo? Deixa eu ver a data de nascimento. Como eu tinha conversado com o Alex, quando ele tinha 13 anos, eu sabia o dia que ele nasceu. Porque assim, lá em casa os meninos fazem tudo no aniversário dia 18. O Alex dia 18 de março, o Carlos dia 18 de maio, o Alexandre dia 18 de dezembro. Tudo dia 18. Aí eu falei, se ele fazer aniversário dia 18, pode ser que ele vai ser meu irmão. E eu e o Alex, nós nunca tinha conversado na MRV. Tipo, o Alex tava chegando, eu tava saindo. Aí
peguei, entrei lá e falei, gente, ele faz aniversário dia 18. Minhas pernas ficou bamba. Eu tava em casa, eu falei pro meu marido, ai, será? E eu queria já começar a chorar. Aí eu virei e falei pro meu marido, como que eu vou chegar nele e falar, né? Falei, imagina se ele vier e falar alguma coisa da minha mãe, eu vou ficar chateada. Falei, como que eu chego nele e falo? Meu marido muito curioso, né? Porque ele foi muito curioso. Mandou mensagem pra ele. Era umas 8 horas da noite, não era? Mais ou menos isso. Oi, Alex, tudo bem? Alex, deixa eu te fazer uma pergunta. Como que é sua família? Aí o Alex virou pra mim e falou, sou irmão, eu sou adotado. Ele falou tão natural. Aí meu marido, é. Eu sei que eu tenho 3 irmãos de sangue. Uma menina e 2 meninos. Aí meu marido, eu lembro o nome do meu irmão mais velho. Aí o Alex falou assim, você lembra o nome do seu irmão mais velho? Eu lembro. É Alexandra, o nome do meu irmão mais velho. Aí o meu marido falou assim, é que você é meu cunhado. Ele, como assim? E ele não tava acreditando muito, porque pra nós foi muito surreal. Tipo, gente, eu acordava todo dia depois que eu descobri que o Alex era meu irmão. Falei, gente, é inacreditável isso que aconteceu. Porque, assim, o Alex já fazia 4 anos, ele entrou em 2019 na MRV. E aí o Alex mandou mensagem pra ele, vocês dormem tarde? Não. Mas pode ir aí? Pode. Aí veio lá pra casa, né? Compramos um monte de pizza, falei com meus irmãos. Aí meus irmãos Se falaram juntaram. meus irmãos foram lá pra casa. E aí ele chegou lá, conversou com nós, aí a primeira coisa que ele perguntou foi da minha mãe faleceu em 2020, então ele não chegou a conhecer ela, mas aí ele conheceu o meu pai, aí ele olhou pra mim e ele falou assim, nossa, eu poderia ter vindo antes, né? Eu falei, é tudo no tempo de Deus. Eu acredito que tudo que acontece na nossa vida, Deus tem um plano pra tudo. E aí, nós estamos aí agora. Que legal. Eu e ele junto. Feliz, Alex? Feliz. É muito legal, né? Nossa, muito top. É uma história que me... Que jeito que eu vou te falar... Sabe quando parece que dá mais um sentido a mais, assim, pra vida? Aí eu brinco com ela, né? Nosso irmão mais velho, ele fica um pouquinho mais distante da gente. Aí eles começam aquele burburinho entre irmãos, sabe? Aquele som, eu falo, filha, eu não tô nem aí. Eu já perdi 30 e poucos anos com vocês, eu tô aqui. Aí o marido dela que me achou tava reclamando. Falou, tô indo dormir todo dia 2h30 da manhã. O problema é que eu tava quieta em casa. Você foi me procurar, agora tem que matar a saudade. E Tati, a gente tava falando aqui em off, esse sentido na vida, de vez em quando dá umas viradas, né? Demais. E é muito legal quando a gente tem essa energia diferente, essa sacudida Sim, que acontece na nossa vida e que normalmente é para melhor. exato. Eu acho que tem a ver até com o podcast, né? Sem O título dúvida. do podcast, Virando a Chave. Quantas chaves a gente não vira ao longo da vida, né? E quantas portas novas a gente não abre quando a gente se propõe a aceitar essas novas chaves que a vida coloca pra gente ali à frente, né? Então, acho que é fundamental isso, a gente tá aberto para a mudança, para o novo. E eu tava pensando aqui, né? O quanto que a MRV tem um significado imenso na vida de vocês, porque foi a conexão, foi o que uniu vocês. Talvez se você não tivesse dito sim à MRV, ou a sua irmã dito sim à MRV, tendo essa trajetória de sucesso na empresa, vocês não teriam se conectado, né? Então, você vê que uma decisão, ela influencia em várias outras coisas que vão acontecer na nossa vida, né? E, geralmente, coisas muito boas vêm Muito a partir da legais. mudança. E eu acho que esse é um ponto legal do podcast, como a gente pensa em mudar sem necessariamente ter que mudar muito, assim. Pô, você tá ali vivendo a sua vida, será que tem alguma coisa diferente que eu posso fazer? E acho que muita gente provoca os corretores, vocês sabem o quanto a gente tenta trazer para a vida do corretor coisas diferentes que possam ajudar o desenvolvimento profissional. Sim. E essas mexidas de virar a chave, pode ser alguma ação, alguma atividade, algum acontecimento, mas de repente não é isso, de repente é só você mudar um comportamento também. Não é verdade? Vocês acham isso? Eu acho. Eu acho. É que nem eu virei e falei pro Alex, né? O Alex falou, como é que você nunca me reparou? Eu falei, acho que juntou tudo, né? A pandemia juntou quase, não tava podendo se fazer atendimento presencial, que o Alex entrou em 2019, a pandemia logo veio em 2020. Aham. Então, assim, foi aquele negócio assim, eu vi o Alex na MRV final de 2021, eu tô lá desde 2018, e eu virei pra ele e falei assim, nossa, mudou nossa vida completamente, essa história mudou a nossa vida, assim, relacionada a tudo, porque, querendo ou não, hoje, as pessoas viram pra ele e falam assim, nossa, vocês são irmão, e a conexão sanguínea é muito grande, porque nós temos o mesmo jeito, não é porque nós é corretor, mas nós temos o mesmo jeito de trabalhar, o mesmo jeito de pensar, e é muito, muito legal isso, que eu virei e falei pro Alex, nossa, a conexão é muito grande mesmo, essa conexão de sangue, e as pessoas às vezes acham que não é, gente, mas é. É muito difícil desconectar, né? É. Isso é legal. Tati, essa abertura para mudança não é tão simples. Não.
ela requer pô, essa história é muito legal, mas ela poderia ter sido muito diferente. Com certeza. Na sua percepção, o que a gente está falando com um monte de corretor que muitas vezes precisa desse sacode, ou precisa repensar a sua vida. Que dica você tem para essa turma? Bom, primeiro ponto, né, que eu acho que todo mundo se identifica, é que enquanto seres humanos a gente tem uma baita tendência de sempre superestimar as chances de algo dar errado quando a gente se vê diante do desconhecido e de subestimar os possíveis benefícios de uma mudança. Então, acho que tem até a ver um pouco com a forma como o nosso cérebro opera, né? Tem uma teoria bastante conhecida que é do cérebro trino, que você deve conhecer, que diz que a gente tem 3 áreas que trabalham em conjunto quando a gente está tomando as nossas decisões diárias. E quando a gente está tendo a nossa cognição, né, do mundo ao redor, a gente usa 3 áreas. Então, a gente tem ali o cérebro reptiliano, que é muito ligado ao instinto, né? São aquelas decisões mais automáticas. Então, por exemplo, o ato de piscar os olhos. A gente pensa para piscar o olho? Nada. A gente faz isso de forma que é automática, no piloto automático. Isso é o nosso cérebro reptiliano que está ali nos ajudando a manter os nossos olhos sempre hidratados, né? Porque senão vai prejudicar as nossas vistas. A gente tem o cérebro límbico, que está muito ligado às emoções, a lembranças passadas, né? E a gente tem o neocórtex, que ele sim está muito ligado às decisões racionais que a gente toma, mais lógicas ao longo do dia. O que acontece? A gente não usa só o neocórtex. Na maioria das vezes, a gente está usando as 3 áreas. Quando a gente se vê diante de algo novo e desconhecido, o medo é um sentimento que surge quase que automaticamente. Então, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele vai tentar o quê? Nos proteger. Principalmente essa área do reptiliano, né? Do instinto de sobrevivência. E com isso, a gente tem aquela tendência de travar diante do novo. Então, se eu vejo a possibilidade de uma mudança acontecer, eu travo. É o famoso frio na barriga, né? Exato. Então eu travo, por quê? Porque eu tenho medo do que pode acontecer caso eu aceite essa mudança e de repente não me adapte. De repente esse novo cenário seja um cenário no qual eu não consigo me encaixar tão bem. Mas isso são todas suposições que a gente faz com base, de novo, nessa superestimação das chances de dar errado. E a gente esquece o quanto de coisas boas, exemplo do que aconteceu com vocês, pode acontecer quando a gente passa por uma mudança, né? Então, acho que é fundamental a gente entender que a gente está dentro de um cenário hoje global de constantes transformações. A gente fala muito sobre esse cenário do mundo VUCA, né? Então, muito volátil, né? Ambíguo, a gente vê as coisas mudando o tempo inteiro. Então, com isso, uma das características que eu acredito que são fundamentais para qualquer pessoa, e não só pensando na vida profissional, mas pessoal também, é a adaptabilidade. Então, a gente precisa trabalhar essa capacidade de se adaptar às transformações que vão acontecer, inevitavelmente. Inteligência emocional e social, outro ponto fundamental também. Fundamental. A gente está vivendo aí um momento onde a gente fala muito sobre inteligência artificial. E todo mundo com muito receio do que isso vai causar, né, na sociedade, no futuro do trabalho. Mas eu acho que cada vez mais, diante desse cenário, eu vejo o valor que tem a gente trabalhar essas competências mais voltadas ao emocional, a você saber elaborar as suas próprias emoções, acolher as suas emoções e também acolher e elaborar aquilo que se refere ao outro. Então, você consegue trabalhar empatia, você consegue acolher as emoções alheias, né? E acho que isso é bem importante para a gente conseguir também transitar pelas mudanças. E que é um tema, né? E o Alex e a Ivanete são craques nisso, que é diário na vida do corretor, né? Com certeza. Porque essa adaptação constante a situações diferentes de uma quantidade enorme de clientes que vocês lidam também interfere. Então, acho que essa sensação de conexão, e a gente conversou em alguns episódios anteriores, é muito legal o ponto da inteligência artificial, das mudanças tecnológicas que vão estar, mas nada substitui o contato humano. Nada substitui essa emoção que a gente vive aqui. Né, Alex? E aí eu vou contigo, Alex. Como é que você está vivendo essa adaptação, e pegando o ponto aqui da Tati, para explorar ao máximo essa nova experiência, né? Vamos lá. Eu acredito muito em algo que ela falou assim, que eu coloco até um nome mais simplificado. Acho que na nossa vida tudo tem um gatilho. E a forma minha de me adaptar é eu entender para que serve cada gatilho na minha vida. E eu vi hoje, na parte do que aconteceu comigo, da familiar, isso para mim foi bom. Eu me senti muito útil. Me senti muito que... Eu sou aquela pessoa que eu
vou falar assim, parece até um pouco clichêzinho falando. Eu amo esse negócio de querer ajudar as pessoas, de estar próximo, de querer impulsionar, de querer fazer o que eu faço, que a pessoa faça, não idêntico, mas sim que aquilo sirva de inspiração. Uhum. E eu falei assim pra minha esposa, amor, tem algum motivo que Deus colocou eu de volta na vida deles, entendeu? E eles são assim, não tô menosprezando, mas falando assim, minha irmã, ela é um amor, tudo, mas eles levavam uma vida simples, que não seja, não é que é errado isso, mas eu vendo um potencial muito grande nela, trazendo pro lado profissional, falei, opa, identifiquei, pode ser isso. Pra mim foi um gatilho. Aí eu peguei na mão dela e falei assim, fi, ó, te falar, tá no sangue. Nós vamos fazer. Vamos Vou te fazer. ajudar. Ah, mas ela não tem tempo ruim de reclamar. Isso que eu acho que é um dos gatilhos muito ruins nas pessoas que usam aquele gatilho da reclamação, né? Sim, Isso daí só trava a pessoa, né? com certeza. E ela pegou e falou assim, ai, mas será que vai? Eu falei, vai. Ó, presta atenção, nossa vida, nossa família cresceu, eu preciso de uma tia rica pra dar uns presentes bons para meus filhos. Nada sempre tem a meta, Sempre né, Alex? tem, não é? E aí ela pegou e falou assim, tem nada a perder, vamos, né? E hoje ela agrega muito na minha família como uma tia. Pô, ela é menina surreal, eu amo ela, parece que eu andava com a foto dela e do meu irmão mais novo na carteira pra ver se um dia eu encontrava eles no shopping, na rua, que eu andava muito pra rua, sabe? Eu era moleque, não sabia procurar, e eu usava isso, e isso despertou quando eu encontrei ela de novo, e trazendo pro lado profissional, eu falei assim, eu preciso trazer essa menina pra junto de mim, sabe? E ela tem um potencial enorme dentro de mim, tanto é que no último encontro dos Black, quem que tava comigo? Ela. Olá. E hoje eu falo assim, ela me motiva, eu motivo ela, eu uso ela como para dar aquela impulsionada dentro da minha casa. Fora que quando eu preciso sair com a esposa, eu peço para ela cuidar dos meus filhos também. Arrumou também uma ajuda. Também uma babá. Mas ela é um amor, mas isso trazendo para minha vida é algo que fez muito sentido. Acho que eu não estava procurando, não estava eu preciso encontrar minha família de sangue, eu preciso, não estava. Só que foi algo que aconteceu e eu vejo que foi justamente aquele gatilho que eu precisava. E pro lado profissional, me fez eu ganhar uma sobrecarga de energia de pelo menos uns 10 anos. Que legal. Porque eu penso assim, ó, se a gente tava comentando sobre chegar lá em cima, não é difícil, é fácil. O difícil é se manter, que vai na estratégia, não basta só ter aquela motivação, né? Mas eu falo em carga de motivação, eu ganho mais uns 10 anos ali de energia. Isso é muito bom, né? Dá uma adrenalina adicional, né? Com certeza. E aí, Tati, eu acho que o Alex trouxe um negócio muito legal, que é como a gente, de vez em quando, ter um suporte, uma pessoa que nos motive, nos dá uma razão diferente para aquilo que a gente está buscando, que acho que é um pouco do que ele trouxe da Ivanete para essa conexão. Como é que isso nas relações humanas, porque cada vez mais as relações humanas hoje, com redes sociais, na nossa vida não acontece, mas não necessariamente é uma realidade. A gente vê muito uma nova geração, muito mais por rede social do que do contato, dessa relação pessoal. Como é que você está vendo isso na sociedade? Olha, eu acho que a gente está vivendo um momento onde, principalmente a geração millennial, que acho que é a nossa geração, nós somos a última geração que lembra do analógico, né? Que ainda teve aquela experiência de brincar na rua com os colegas, de não ficar tanto tempo ali nas telas, né? A única tela que a gente tinha era a TV. Né? A gente não tinha celular, iPad, enfim, essa infinidade aí de telas e de informação a todo momento. Então, eu vejo que essa geração tem muito a agregar às novas gerações, no sentido de dar uma equilibrada aí nessa velocidade, né, de avanços e nessa forma como a gente está tratando a tecnologia, introduzindo isso para as relações. Porque eu acho que a tecnologia, ela conecta muito, obviamente, ela vai criar pontes que talvez no passado a gente não conseguiria se não fosse pela tecnologia, mas ao mesmo tempo também ela distancia quem está perto. Então, a gente tem essa falsa ideia, né, de que a gente está muito conectado com uma infinidade de pessoas, mas são relações muito rasas. Então, tem um pouco até a ver com aquilo que Bauman, né, fala sobre os tempos líquidos que a gente vive, onde nada é, tudo está. Então, as relações, elas transitam um pouco por esse ambiente, né? A gente tem ali vários seguidores, várias pessoas que dão likes nos nossos posts, que comentam, que curtem, que seguem, mas quantas dessas pessoas realmente
você tem uma profundidade de relação. Ou que estão interessadas realmente naquilo que você está falando, ou só é um like para estar presente, né? Exato. Então, assim, para minha vida pessoal, uma coisa que nos últimos anos eu tenho intencionalmente trabalhado é essa questão de realmente ter relações mais profundas. E, obviamente, que é utopia achar que eu vou conseguir ter relações mais profundas com mais do que 5 pessoas, 10 no máximo, né? Então, é importante a gente ter isso em mente e a gente cultivar essas relações, né? Então, você falou que o fato de ter agora a tua irmã com você, na tua vida pessoal, profissional, te deu uma motivação a mais, um gás a mais. Então, é algo que você está cultivando, está cuidando, né? Então, essa relação é fundamental que você permaneça, né? Com esse foco, cuidando dessa forma, né? E acho que nada vai substituir esse contato mais próximo, né? E uma coisa que acho que foi legal que o Alex falou com a Ivanete eu peguei na mão dela e vamos junto, minha filha, vamos que vai dar certo, né? Isso aí. E acho que um pouco do tema aqui que a gente fala, e eu sou um cara apaixonado por esse tema, que é a colaboração. Que acho que o mundo deixou de ser uma competição e passou a ser muito mais colaborativo. Sim. E aí, Ivanete, eu queria saber, é colaborativo? Seu irmão está lhe ajudando? E como foi essa transformação na sua vida a partir de uma colaboração de um cara tão especial como o Alex? Ó, o que o Alex falou, ele é muito real, porque eu era assim. Eu entrei na MRV com um negócio assim, vou tentar, vamos ver se dá certo. Eu entrei assim, sem medo, mas querendo ou não, com um pouco de medo, né? E aí eu fiquei lá bem resiliente, que no começo não é fácil, porque nada é fácil. E eu fui persistindo. Quando eu encontrei o Alex, eu era assim, o Alex falou que humilde, né? Porque eu era assim, tá bom isso. E o meu tá bom era pouco. E aí ele viu um potencial em mim, que ele vira pra você consegue mais. Você sabe que você consegue mais. E quando você tem essa palavra motivadora, isso te motiva muito a crescer. Qualquer palavra de motivação que você recebe, eu acho que faz as pessoas crescerem muito. E o Alex, ele tem muito isso. Ele é muito motivador. Ele consegue motivar as pessoas. Todo mundo à volta dele vira pra ele e fala assim, parece que quando ele não tá perto, você não vai conseguir. Porque você tá do lado de alguém que te motiva é muito bom. E você olhar assim, nossa, olha lá, ele tá vendo onde eu cheguei. E pra mim é um orgulho gigante de ter ele dessa forma, uma pessoa brilhante. Sinceramente, brilhante. Tanto na área profissional, tanto na área pessoal. Ele é gigante mesmo. As pessoas, tipo assim, pelo menos eu vi ele algumas vezes, que nós só trocamos um bom dia e boa tarde antes de nós descobrir que nós é do irmão. Nós tem o mesmo jeito de pensar. Entrou no lugar, eu tô ali pra trabalhar, então tava focado naquilo, acabava não dispersando, não por ser ignorante, nada disso. Mas ele fez um diferencial gigante na minha vida depois que eu descobri que ele era meu irmão. Porque ele começou a me motivar tanto os meus irmãos, porque se você olhar também, ele motiva os outros irmãos também. E esse gatilho dele faz parte dele, é o jeito dele ser. Ele olha pra todo mundo e fala, calma, você consegue. Pode não ser eu, pode ser qualquer pessoa. E isso eu fico muito orgulhosa, assim, de ver a pessoa que ele se transformou hoje, que é uma pessoa muito motivadora. O que eu acho que é legal disso é essa força entre vocês, é notória, eu conheço os dois, então é muito bacana. Mas a gente pensando assim, tem 3 mil, a gente tem, na nossa companhia tem em torno de 5 mil corretores, mas o mercado são mais de 100 mil corretores. E quantas vezes um corretor não sofre dessa falta de autoestima ou dessa falta de alguém para puxar ou para empurrar, né? E acho que esse é um convite para todo mundo, que a história deles é tão bacana, mas que podia ser um amigo, que podia ser um colega, podia ser alguém de confiança, ou até nem tão de confiança, mas que tem a liberdade para estabelecer um novo padrão para essa pessoa, ajudar a impulsionar um pouco mais alguns limites, porque de repente a gente bota uma barreira uma barra mais baixa e está confortável com aquilo quando a gente sabe o potencial enorme que a gente tem. Sim. Acontece ou não acontece? Pra caramba. É importante, né? A gente sempre ter pessoas que nos inspiram. Eu falo que, assim, uma das coisas que nesse cenário que a gente está vivendo tão desafiador é muito importante, é que a gente tenha um mindset de crescimento e não aquele mindset fixo. Então, tem um livro bem conhecido da Carol Dweck que fala sobre isso, mindset, e ali ela coloca as diferenças, né? De você ter uma postura de mindset fixo e postura de mindset de crescimento. No mindset fixo, se eu vejo alguém que tem sucesso, que de repente está onde eu gostaria de estar, eu invejo essa pessoa. Eu sinto que ela é uma ameaça para mim. No mindset de crescimento, eu me inspiro por essa pessoa.
Eu vou olhar para essa pessoa e essa pessoa vai representar para mim o exemplo de que se ela conseguiu, eu também consigo, também posso chegar nesse lugar. Então, eu vou passar a ter essa pessoa como um possível aliado, né? Um parceiro, uma parceira que vai me auxiliar nessa jornada, assim como vocês têm feito, né, um com o outro. Então, acho que isso é fundamental. A gente não faz nada sozinho, a gente precisa das pessoas. Eu acho que a gente vive um momento também de muito individualismo, né? Essa falsa ideia de que eu me basto, eu consigo fazer o que eu quiser, não preciso de ninguém. E acho que isso é um grande perigo, porque enquanto seres humanos nós fomos criados e somos criados para termos relações, para termos senso de comunidade, de pertencimento. Então, eu acho que a gente só se sente realmente completos, plenos, quando a gente está exercendo essa essência original que está dentro de cada um de nós, né? Então, eu tenho pessoas na minha vida que são, assim, grandes mentores e mentoras, e sou extremamente grata a cada uma dessas pessoas que passou pela minha vida. Acho que em muitos momentos nem tinha esse título, né? Assim, tipo, você é meu mentor, minha mentora, mas exercia esse papel. E acho que na minha vida, talvez o primeiro mentor que eu tive foi meu pai, né? Assim como a minha mãe, a minha avó materna também, que é uma figura muito importante para mim, não está mais aqui conosco, né, fisicamente, mas são pessoas que marcaram a minha vida e que me trouxeram valores, que me trouxeram exemplos através das suas próprias vidas que eu levo para sempre comigo. Então, esse legado é algo que está vivo em mim. Acho que você está trazendo 2 pontos super legais, Tati, e pegando a história aqui, é muito bacana que, primeiro, a atividade corretora, e a gente tem falado em alguns episódios, ela muitas vezes passa por um individualismo exacerbado. Então, ele é exageradamente autoconfiante e muitas vezes não está olhando para o lado como é que ele pode impactar um ao outro. Então, acho que esse é um ponto de atenção super legal que você traz aqui para a gente, e acho que a história do Alex e da Ivanete também traz isso, é como a gente colabora mais, Exato. Como a gente se abre mais ao outro, como a gente olha para o lado e diz, pô, talvez eu poderia ajudar com um pouquinho do meu conhecimento essa pessoa, eu poderia dar um abraço e dizer, cara, vai que você consegue. Acho que pequenas atitudes podem ajudar demais, né? Exato. E o segundo ponto, que esse para mim é fundamental, é colaboração em vez de competição. A colaboração, quando você entende que você pode fazer uma parceria com alguém, você pode se especializar em uma coisa e dividir a atenção ou multiplicar os seus ganhos colaborando com outras pessoas, é muito melhor. A gente falou em um episódio anterior, metade de alguma coisa é muito melhor que 100% de nada. Exato. E acho que essa equação, de vez em quando, ela fica um pouco desequilibrada no nosso mundo, né, Sim. Alex e Mané? Então, acho que um pouco do que a gente traz de mensagem. Mas eu queria ver um pouco assim do que vocês entendem, aí, Alex e Iva, né, dessa parte de... o corretor hoje, ele está cada vez mais sobrecarregado. Ele é um cara que, por ser autônomo, por criar as alavancas deles e cada um faz as suas formas de abordagem, ele fica sobrecarregado. Como está a parte emocional do corretor? Tá bem equilibrada? A gente consegue ter uma vida equalizada entre trabalhar bastante, porque todos trabalham muito, mas ao mesmo tempo ter uma vida familiar, harmônica e conviver bem? Posso começar? Claro! Vamos lá. Eu até no dia que eu tava conversando com a moça que me ligou, eu tava até falando assim, quando ela tava procurando palavras certas para falar em relação a isso. O meu pensamento, minha visão referente a isso. Hoje, além de ser esse individualismo, essa concorrência, que é uma coisa assim, um pouco necessário, mas a maioria das vezes desnecessário. Fica escondendo o jogo, deixando de, muitas vezes, impulsionar, incentivar aquelas pessoas que não tem nada a ver com sua concorrência. Às vezes ele é só mais um ali no mercado procurando o pedacinho dele. Porque eu vejo assim, cada pessoa tem a sua inspiração, sua motivação, o seu porquê, o seu porquê. Igual eu tenho, todos têm. Meu porquê tá lá em casa, minhas crianças, minha esposa. Então é por elas que eu abro a porta, saio de casa e vou para trabalhar. E procuro sempre me desenvolver, procurar sempre conhecer, a aprender coisas novas todos os dias, todas as semanas, todos os meses, para poder ser mais adaptável a esse mercado. E referente a essa parte de como que lidar, hoje eu sou corretor de imóveis e eu falo bem sucedido, graças a Deus,
porque ele me traz uma condição de vida melhor financeiramente e além de eu conseguir ter um tempo de ficar com a minha família, que são meus porquê. E como que eu consegui ter essa balança hoje? A maioria dos corretores de alta performance, que nem eu tenho o evento da MRV, que teve o primeiro evento que foi o Encontro de Gigantes, cara, aquilo lá foi uma inspiração total para mim. Foi um gatilho que destravou na minha cabeça que hoje eu já não moro onde eu morava, não ando com o carro que eu andava, e minha conta bancária tá maior do que estava antes. Só pra você ter uma ideia. E tudo começou com uma inspiração de um corretor lá atrás, quando eu entrei na MRV. E ele nem sabia disso. Eu que falei para ele. Falei, cara, você me inspira, porque, igual eu falei, subir, todos sobem. Se manter, o cara ficou 10 anos no topo. E hoje eu vejo que nisso eu precisei me adaptar a vários cenários para conseguir manter essa estratégia. Essa estratégia que é o quê? Conseguir ter uma qualidade de vida boa, e quando eu falo qualidade de vida, são todos. E o principal meu é conseguir ter esse tempo com a minha família, esse zelo, que é por isso que eu escolhi essa profissão, entendeu? Para conseguir ter esse tempo de qualidade, eu consegui ligar para minha irmã e falar assim para ela, 2 horas da tarde, você vai almoçar onde? Ah, não sei, então vamos almoçar, tô passando aí, entendeu? Se bem que ela não cozinha muito não, né? Mas quando ela faz bem, tipo assim, entendeu? Mas eu amo essa profissão por causa disso. E eu vejo que tudo é um ponto de falta de estratégia, viu, Thiago? Falta de planejamento. As pessoas hoje reclamam demais devido a alguns cenários, algumas situações, por falta de se planejar e falta de montar uma estratégia inteligente. Querem alguns trabalhar com isso aqui, mas esquecem de trabalhar com isso aqui. Entendeu? E hoje, que nem o contato que eu tive lá no Encontro de Gigantes, posso citar nomes? Não posso? Claro, eu tive encontro com a Ana Flávia, o Álvaro Rondon. Pessoal, eles mesmos fizeram assim, eles nem perceberam, mas eu falei até pra eles depois. Eles fizeram assim em mim, ó. Virou a chave, literalmente. E é a inspiração, muitas vezes, pequenos contatos e estabelecer, ter tempo de qualidade, Isso, né? A gente estava falando, dar tempo de qualidade com pessoas que fazem essa inspiração é muito legal. Você concorda, Ivan? Concordo plenamente, porque eu literalmente, quando eu entrei na profissão, eu entrei para mim ter essa flexibilidade. Porque eu, como mulher, voltar para o mercado de trabalho, CLT, e você às vezes ter que olhar para sua gerente, e a sua gerente olha para você e fala assim, toda vez seu filho fica doente. E é ruim para uma mulher ter que ouvir isso de uma outra mulher. E eu virei para ele e falei assim, você tem uma filha da mesma idade que o meu filho, e você sabe que isso é imprevisível. E eu olhei assim, eu virei para ele e falei assim, ai meu Deus, eu preciso de arrumar um serviço, que eu continuo trabalhando do que eu gosto, porque eu acho que o mais importante é você fazer com amor. E é uma coisa assim, hoje eu sou bem sucedida financeiramente também. A MRV me deu uma estabilidade, tipo, nunca imaginei viver hoje o nível de vida que eu vivo também. Graças à MRV eu tive essa oportunidade, graças à profissão, e tirando que eu acho que é você amar o que você faz. E eu pedi para Deus isso. Foi uma coisa que eu pedi muito para Deus. Eu falei, eu quero algo que eu não preciso de ouvir isso das pessoas. E aí foi quando apareceu a oportunidade, eu agarrei a oportunidade, eu falei, eu vou tentar, vamos ver o que vai ser. E hoje, sem brincadeira nenhuma, eu faço com o maior amor a minha profissão. Eu tenho, vamos colocar uma flexibilidade de levar meu filho no médico, eu tenho flexibilidade, se ele estiver doente, eu fico com ele em casa. Eu tenho uma oportunidade de eu fazer o que eu ganho, porque se eu não corro atrás, ninguém vai correr por mim. E esse gatilho que vocês viraram e falaram de motivação, às vezes existe muita gente na área que entra assim, é mais um concorrente. E não é isso. Quando eu entrei na MRV, eu ouvi de um rapaz que ele passou na seletiva junto comigo, ele falou assim, vamos vender 10, porque o sol brilha para todos. E eu peguei isso para mim. Eu falei, gente, é verdade. Às vezes um cliente que não serve para mim, serve para o Alex. É isso. E isso acontece muito na nossa área profissional. E hoje, profissionalmente falando, eu sou realizada profissionalmente. Eu tô na carreira que, sem brincadeira, eu não escolhi. Eu acho que ela que me escolheu. Isso é muito legal, gente. Essas coisas, essas histórias ajudam muito a todos os corredores, porque eu acho que o Alex trouxe um ponto. Muitas vezes as pessoas não estão planejando a sua carreira. E aí a Tati me falava anteriormente, eu até acho que é legal que ela fala, eu sou CEO da minha vida, eu sou dona da minha carreira. E eu acho que isso é uma frase muito legal para o corretor de imóveis, desde que ele consiga ter sucesso. Porque também tu pode ser CEO de uma empresa fracassada, né? É só o ponto, não pode quebrar a sua empresa. E eu acho que esse é o ponto legal, né, Tati? E ser CEO da sua vida, profissional e pessoal, e acho que é fundamental, presume você amar muito aquilo que você faz. Com certeza. E isso está te influenciando agora na sua nova carreira? Totalmente, né? Eu tô sentindo isso na pele todos os dias. Na verdade, eu estava até falando com o Thiago, né, que
Ao longo da minha trajetória, eu estou há 17 anos no mercado, eu passei por vários segmentos. Então, assim, dos mais diversos possíveis, né? Desde fazer figuração em comercial, em novela da Globo, distribuir revistas em evento têxtil no Brás, até mesmo trabalhar em agências de comunicação e marketing por 6 anos, como planejamento e mídia, e aí, nesse caso, negociando mídia, né, com grandes veículos de comunicação, depois migrando para o ambiente corporativo, atuando como supervisor de vendas, depois como evangelista, advisor, gerente de marketing, dando palestras, enfim. E até o musical da Broadway aí no meio, né, nesse meio tempo, porque por 10 anos eu também atuei no segmento artístico, né? Então, trabalhei como cantora, atriz, bailarina, e conciliando tudo isso ao mesmo tempo. Ao longo de todo esse processo, eu precisei me reinventar muitas vezes, né? Então, eu sempre gostei de cantar, desde pequena. Mas o conselho que vinha dos meus pais era: faça uma faculdade em outra área, né? Porque aí você vai ter um plano B, que vai te trazer uma estabilidade um pouco maior. Então, por mais que é um segmento que eu amo até hoje, eu sou extremamente grata, ambiente artístico, tem muitos altos e baixos, né? Então, trabalhando em bandas e corais, tinha meses que eu tinha 10, 12 eventos, né? Maravilha. Outros meses, 3, 4. Então, flutua demais. E aí, com isso, eu segui o conselho dos meus pais e me formei na área de marketing de comunicação. Então, por 6 anos, eu conciliei as 2 carreiras. Eu trabalhava em agência de comunicação e marketing de segunda a sexta, das 8 às 5. Saía da agência e ia para a faculdade à noite. De sexta à noite, sábado e às vezes domingo, eu estava fazendo eventos com a banda, né, cantando em casamentos, eventos corporativos, fazia muitas festas de judeus, né, bar mitzvah, bat mitzvah, e tive essas experiências, assim, de me permitir testar muitas coisas, né? Então, eu amava os 2 mundos, eu amava o ambiente artístico, também me identificava muito com marketing e comunicação, e eu não queria abdicar de nenhum desses 2 mundos. Então, por um tempo eu conciliei, chegou uma hora que eu precisei escolher. Então, em 2014, eu parei de trabalhar no segmento artístico e foquei no segmento corporativo, né? Mas eu acho que, assim, agora eu estou vivendo um momento de maior mudança, porque eu estava numa empresa multinacional há 5 anos e exercendo um cargo que eu amava, né? Então, como evangelista, como advisor. E aí, essa empresa, eu construí ali uma trajetória muito bacana. No começo do ano, ganhei um prêmio em janeiro. Estava falando de promoção ali com a minha liderança, né? Então, estava no melhor momento e aconteceu o layoff, né? Veio uma demissão em massa há 2 meses nessa empresa, que pegou todo mundo de surpresa, e foi um momento muito desafiador para mim, né? Porque todo aquele plano, né, como você colocou, que eu tinha feito para mim naquela hora, ruiu. Todas as expectativas que eu tinha de continuar me desenvolvendo para aquela cultura, aquela missão, aquela empresa, encerrou ali, né? No dia que eu recebi aquele e-mail dizendo que o meu cargo tinha sido impactado. Então, naquele momento, eu precisei entrar num processo de me reconectar com a minha essência, né? De me reencontrar com a Tati sem os rótulos. Quem eu sou sem o cargo? Quem eu sou sem esse estado que é impermanente e que às vezes a gente acha que é permanente, né? Então, a gente se autodenomina: eu sou Tatiana, representante da empresa X, né? E eu sou, aí você geralmente fala o seu cargo, né? Então, eu sou gerente de marketing, eu sou evangelista. E, na verdade, a gente está, né? Então, eu estou isso agora. E daqui a um tempo pode ser que eu esteja muitas outras coisas. E, provavelmente, ao longo da nossa carreira, a gente vai estar milhares de cargos e situações, né? E empresas. Então, eu acho que é importante essa mentalidade, né? Da gente não ter tanto esse apego a alguns rótulos e estados, e saber muito bem quem nós somos sem esses rótulos, né? Acho que o ponto que você trouxe que é bem legal, de estar aberto à reinvenção em todo momento, né? Sim. Porque a gente pode ser pego a qualquer momento por qualquer notícia que não nos agrade, que nos dá uma balançada na nossa vida. E eu acho que elas, boas ou ruins, elas fazem a gente repensar, fazem a gente se reinventar. E acho que para essa turma toda que está nos ouvindo aqui, que não é só da MRV, que é para todo o mercado e para isso que a gente fala, essa reinvenção é super importante, porque o mercado muda. A gente está todo dia batalhando pelo cliente, e acho que o ponto que a turma trouxe é: o cliente está aqui procurando, ele está aberto a procurar uma série de imóveis, ele está aberto a realizar o sonho da vida dele, mas ele precisa de um bom corretor que conecte, que entenda aquele problema e que comece a cativar.
e aí o que você traz de cativar as pessoas que estão ao seu redor é o dia a dia de todo corretor de imóveis, né? Exatamente. Porque essa conexão é super importante. Gente, eu quero muito continuar esse papo, mas a turma já me apertou aqui no horário. Mas eu não quero terminar sem falar um pouco sobre a história de vocês de corretor. Para onde vocês vêm? Porque colaborar é legal, a carreira é muito bacana. Qual o futuro que vocês veem da profissão de corretor de imóveis, que eu acho que é super bacana? Como eu tô com uma energia motivada para os próximos 10 anos, Renovado e eu tenho muita coisa ainda para... Primeiro, eu pretendo te ver muitas vezes, né? Pretendo em certeza. muitos encontros de Black. Que nem eu sempre brinquei com ela assim, eu não uso isso como motivação de estar sendo reconhecido pela empresa, não uso isso como motivação, mas isso é bom. Sim. Que nem eu vejo que a empresa proporcionou para mim, financeiramente e agora pessoal, que foi a possibilidade de eu encontrar minha família de novo, é surreal. Então, gratidão é algo que a gente tem que carregar com a gente. Nem todos os dias a gente tem que pelo menos acordar, eu acho que você vai concordar muito com isso. Primeira coisa é agradecer. Isso. Agradecer por todas as possibilidades que a gente já está tendo naquele dia ali. E eu agradeço a profissão corretor de imóveis, que fez eu potencializar toda aquela bagagem que eu tinha, que foi uma história. Um dia, se eu tiver a oportunidade, eu contaria essa história de me desenvolver para chegar nessa profissão, não só cair de balão, mas me desenvolver, né, na minha vida e cair nessa profissão e encaixar, sabe? Parece que tudo aquilo que eu me desenvolvi, a hora que eu caí na profissão aqui, eu falei, top, é isso. E isso aí eu tenho muita coisa ainda para muito tempo. E eu vejo que a profissão de corretor de imóveis, ela serve para desenvolver pessoas. Quem ama desafio, top, vem para corretor. Quem gosta de potencializar resultados, quem gosta de almejar coisas grandes na vida, vem para a profissão. Inclusive, tá? Se quiser um desafio, pode vir. Tamo junto, né? É uma profissão que é surreal. É surreal, onde financeiramente você é muito valorizado e detalhes, começa a fazer parte de famílias, de vidas. Hoje, eu tô gordinho propositalmente. Tanto churrasco que eu participo de clientes. Entendeu? E eu fico feliz por fazer parte da vida deles. Então, eu tenho muita lenha pra queimar nessa profissão ainda. Que legal. E aí, você vai enjoar de ver minha cara ainda. Que bom, cara. Vai ser um prazer. E ela vem comigo. E aí, você, Ivanete? Na verdade, nós temos que traçar sempre nossa meta, nosso objetivo. Meu objetivo é sempre subir. É sempre aumentar. Não querer ser melhor que os outros, mas querer superar minhas próprias expectativas. Igual a Tati virou e falou, sempre ter, às vezes, um plano B. E hoje, profissionalmente, eu me sinto muito realizada. Mas, lógico, com isso vem várias outras coisas. Hoje, nós conseguimos migrar a nossa profissão com uma rede social, que você consegue dar dica para o cliente, e nós pega essa conexão junto com o cliente, porque, que nem o Alex falou, ali nós faz parte de história. E nós vê várias histórias diferentes de cliente. E ali nós não é só corretor de imóvel, nós acaba sendo um psicólogo, nós acaba sendo um amigo, nós acaba fazendo parte, às vezes, da família, que tem muitos clientes meus que hoje eu carrego como se fosse amigo e tem alguns que como se fosse uma mãe para mim. E até mesmo no profissional. Na MRV mesmo, eu descobri uma pessoa que é como se fosse uma mãe pra mim, que foi uma motivação também pra mim. Ela que sempre me motivou. Eu perdi minha mãe, mas Deus me deu ela, eu falo, né? Então, assim, na área profissional hoje, a minha maior intenção é crescer. E não crescer só como corretora, mas crescer como pessoa na vida, pra ajudar o próximo, né? Que legal, cara. Tati, super obrigado. A sua presença é muito, muito gratificante pra gente. E acho que deixa uma mensagem sobre, acho que essa carreira de autônomo que essa turma toda é muito batalhadora, mas ela apresenta muitas oportunidades de estar todo o tempo se reinventando, se repensando em como colaborar, acho que como estender a mão ao próximo para deixar um legado não só na vida dos nossos clientes, mas na vida de outros colegas que estão aqui do lado. Eu queria desejar sorte na sua carreira, mas também deixar uma mensagem para essa turma. Poxa, queria agradecer imensamente a você, toda a equipe MRV. Essa história linda também aqui trazida por esses irmãos que com certeza eu nunca mais vou esquecer desse dia, dessa história. E a mensagem que eu queria deixar, eu acho que assim, é fundamental que a gente compreenda que, a despeito dos cargos, dos títulos, dos estados onde a gente vai ao longo da vida ter, né, ou exercer,
quando você se conhece, quando você sabe quais são os seus valores, os seus porquês e os seus paraquéns, né, como foi bem dito aqui pelo Alex, eu acho que isso traz um sentido, um propósito maior para a nossa vida, né? Se a gente não tem isso muito claro, quando a gente, por algum motivo que seja, deixa de fazer aquilo que a gente faz, é como se a nossa identidade acabasse ali também. Quantas pessoas muitas vezes entram em depressão, né? Ficam ali num estado de profunda tristeza e estagnadas na vida e na carreira, porque estão muito apegadas a esse modo de fazer as coisas. Mas sempre fizemos dessa forma, sempre deu certo fazer desse jeito, né? Há um cargo específico, uma situação específica, e a gente vê de novo, né, o quanto que tudo está mudando numa velocidade imensa. Então é necessário que a gente tenha sempre essa mentalidade no sentido de não evitar a mudança, mas abraçar, já que a gente sabe que na vida uma das únicas certezas que a gente tem é que tudo vai mudar, nós estamos em constante transformação, o mundo está em constante transformação, nada é para sempre, pelo menos não aqui, né, nessa experiência na qual nós estamos. Então é importantíssimo que a gente promova a mudança. Então, tenho me colocado dessa forma como CEO da minha vida e como promotora da mudança. Então, o convite que eu quero deixar para todo mundo é: sejamos promotores da mudança. Ao invés da gente evitar, da gente ficar bloqueado ali quando a gente se depara com o novo, que a gente abrace, acolha e que a gente extraia tudo de melhor e maravilhoso que as mudanças podem trazer. Porque certamente vem coisa boa a partir dessa folha em branco, né? Sem dúvida. Gente, muito obrigado. Adorei essa conversa, sensacional. Você, corretor de imóveis, aproveita muito, tem muita coisa legal aqui. Sejam agentes da sua mudança e tenham muito sucesso. Obrigado, gente. Virando a Chave é um podcast oferecido por MRV & Co e está disponível no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Google Podcasts ou no YouTube ou favorite na Deezer. Assim você será notificado sempre que um novo episódio for ao ar. Se você estiver ouvindo no Spotify, deixe a sua avaliação. Foi um prazer ter a sua audiência. Nos vemos no próximo episódio.